Antes de ser o espadachim negro, que a galera tanto idolatra, Guts teve um dos momentos na sua vida que ninguém gosta de lembrar, cara. Um momento bem calculado, frio e, na minha opinião, e obviamente foi, cara, cruel. O dia que ele acabou deixando crianças morrerem. Se deixou torturar e destruiu uma cidade inteira para poder acabar com o apóstolo. Tropa, seja bem-vindo ao TNS, aqui quem fala com vocês é o WL. E rapaziada, antes de tudo, não, mas ele tinha que fazer isso, é o único jeito. Tudo bem, você pode entrar no argumento que você quiser. O que você não pode falar é que isso não foi cruel. Agora, foi necessário, aí você pode trazer os argumentos que for. Mas bora para vocês entenderem melhor o contexto. Tudo começa com Guts chegando na cidade. Você nota um movimentar de carroças, um mendigo ali sem pé, cavaleiros, uma cidade ativa, as pessoas caminhando sobre ela. Ele nota uma carroça sendo levada de crianças. E as pessoas que estão lendo vão achar que é prisioneiros, vão passar normal ali e tudo mais, mas o Guts olha pra trás, então algo é estranho ali. Beleza. Aí seguimos lá aquela cena do Puck, né? Ele lá na taverna, os caras torturando ele, humilhando ele e tal. Até que Guts chega pro cara falando, irmão, segura essa moeda aqui que eu vou quebrar um pouquinho essa bagaça. E ele já começa matando o cara de primeira. Ele não tortura, ele não humilha, ele só mata o cara de primeira. O gordão dando um tiro de flecha na cabeça. Os outros, quando pensam em tentar fazer alguma coisa, ele dispara uma metralhadora de flecha. Tal, matando a outra galera. Fica só um em pé. Esse que tá em pé pretende bater de frente. Porém, o Guts dá aquele olhar amedrontador pra ele, irmão. O cara peida na farofa, peida na armadura. Puck fica, cara, que porra é essa? Meu salvador. As pessoas ali em volta estão meio assustadas também. E o cara, quando ele parece querer fugir, porque ele dá uma virada na cara assim, ele toma uma flechada no nariz. Piercingzinho novo. Guts até é gente boa. Antes dele pensar em fazer alguma coisa, Guts já agarra essa flecha no nariz dele e já começa a interrogar o cara. E ele fala bem claramente, bom, agora você faria a gentileza de enviar uma mensagem para o seu mestre por mim? Ele, qual seria? O cara é assustado, ele, diga a ele que o espadachim negro chegou. Só isso. E quando ele ele levanta a espada, você pensa que ele vai arremessar o cara. Aí tem o Puck que vai falar, cuidado atrás de você. Mano, é o cara vindo e ele rasga ali o cara, filho, com essa espadada monstra. O cara não tem nem chance. Nisso, Guts termina o seu serviço, o que ele veio fazer na cidade, de certa forma. Ele começa já com um convite, beleza. Ele sai da taverna, o Puck em desespero vai atrás dele, quer agradecer ele, obrigado por ter me ajudado, você é incrível. E o Guts fala que simplesmente não ajudou ele. Ele tinha uma missão e não ajudou ele. E eu vou te falar uma parada, eu acho que é verdade. Eu sei que tem gente que vai falar assim, não, no fundo ele queria ajudar o Puck. Depois eu vou explicar uma parada interessante no final aqui que vocês vão... É minha visão, não é fato nem nada, tá? Mas vamos lá. Quando ele olha a volta, ele está cercado, mano. Aí ele faz aquela cara tipo assim, que merda, puto. E ele é levado pra um castelo, pra uma masmorra. E lá ele é torturado, mano. Toma chicote, toma navalha. O torturador fala, mano, que maluco teimoso da porra. Tu não fala por nada. Até que chega o prefeito da cidade. Ele chega ali, todo tranquilo, ele vê a quantidade de arma que o Guts carrega, ele fica, mano, impressionado. Todas essas armas pertencem a esse homem. Então, o prefeito se mostra preocupado, depois já acaba ficando em desespero, falando pro Guts que ele não sabe o que ele acabou de fazer. Ele matou os homens de um dos caras mais perigosos que existe. E esse cara vai querer sangue. Ele diz que a cidade vai ser praticamente destruída. Guts ri disso e diz, seus soldados são tão inúteis assim. O homem fica em desespero, fala, não, você não tem noção do que eu tô falando, você não sabe do cara que eu tô falando, você não sabe o que você fez. Ele entra em desespero. O Guts vai falar, entendi, então é por isso que você fez esse trato tão frio. Porém, o Guts também acabou fazendo algo tão frio. Também sei que você envia comida para ele. Quando eu passava pela entrada da cidade, eu vi uma carruagem cheia de mulheres, de crianças. O cara tenta se justificar pela sua maldade. Eu sou o prefeito, o que eu posso fazer? É a minha responsabilidade proteger essa cidade. Aí ele fala, não tá confundindo essa cidade com você mesmo? Isso, mais uma vez, o Guts parece também estar falando dele próprio. Vamos continuar.
Aí ele manda machucar o cara, torturar ele, porque ele tá puto ali. Cortamos pra cena lá do castelo, pro tal barão misterioso, que todo mundo sabe quem é, claro. Mas o cara fala, espadachim negro, você disse? Ele, sim senhor, é o espadachim negro. Ele carrega uma espada espantosa, mais alta que ele. Ele corta 2 ao meio com apenas um golpe. Ele também se veste todo de preto e tem uma mão mecânica. É um cara que tem uma aparência muito suspeita. Aí o cara dá um sorriso comendo algo ali. Aí daqui a pouco entra um guarda. Tem algo para informar, senhor? O prefeito da cidade está no portão agora. Ele deseja fazer uma reunião com o senhor sobre o incidente. Ele entra, eles conversam, pede desculpa pelo que aconteceu com os guardas dele. Um homem com uma aura maligna simplesmente joga um pedaço do bife da comida que está no seu prato na direção do prefeito. O prefeito vai agarrar a mão, uma orelha. Um dos sacrifícios que o prefeito fez está ali perante a sua mão. A sua crueldade é vista por ele na própria mão, finalmente. O barão encosta na sua armadura totalmente de cobra ali, muito foda a armadura inclusive, e ele diz, dinheiros, reféns, eu não ligo para essas coisas. Porém, eu gostaria de ver humanos correndo para o centro das chamas. Eu gostaria de ouvir o som dos ossos sendo quebrados pelas patas do cavalo. Não preciso ter uma razão. Essas coisas não são do meu interesse. E lá a gente vê Guts todo ferido, uma espécie de uma criatura ali, olhando pra ele, tenta ir na direção dele, ele, você não, de novo não. Ele pra trás, ele dá um grito, porém quem salva ele é Puck, e não com as chaves, que chega numa poça de mijo ali. A sua aura boa, a sua magia boa, acaba afastando a criatura naquele momento. Nisso ele acaba curando Guts e solta Guts ali, que ele está preso. Agora ele pode fugir, não é? Ele até troca uma ideia, pergunta sobre a marca, ele fala que é uma marca, que não quer falar muito sobre isso, fala que ele fala demais e tudo mais. Aí que começa o ato que eu te falei, rapaziada. Depois ele fala, você tá livre, vambora. Você fala demais, você verá bastante em breve. Ele virá em breve pra me matar e pra queimar essa cidade inteira. Pô, que diz, então realmente, você estava planejando envolver aquelas pessoas pelo seu próprio interesse? Guts dá um sorriso com certa dor, tá? Eu não vou mentir que o Guts não estava sentindo dor nesse momento do que ele pensou. Mas sim, ele fez. Ele fala, isso não é problema meu. Só estou interessado em encontrar e matar aquele desgraçado. Eu não ligo pro que vai acontecer com as pessoas depois. Aí nisso que ele fala, o Puck sente um calafrio, que o Puck começa a sentir a maldade, o lado negro do Guts. Aí Puck pergunta, então quando você me salvou? Tipo, o que foi aquilo? Guts dá uma gargalhada, Puck dá um soco no queixo do Guts. E vou te falar uma parada, rapaziada. Aí que tudo muda. Guts olha pro Puck e ele vê um olhar de uma criança. Um olhar de uma criança triste, desapontada, com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, eu tenho certeza que isso foi no fundo da alma do Guts e remeteu a muitas coisas. E eu vou explicar o porquê. Quando ele vai embora, Guts ainda fala, ei, espera! Por que ele fez aquilo? Por que o Guts tá puto que ele fez aquilo? Por que Guts quis ir atrás dele? E quando o Guts se senta, ele olha a chave, ele vê o ato de bondade do garoto, porém ele dá uma olhada ao seu braço, às suas cicatrizes. Isso tudo remete ao quê, gente? Ao passado. Até que começa a coçar ali o seu pescoço e a marca começa a sangrar muito e mais. Bom, aqui eu vou ser breve, tá? Não quero prolongar porque eu já prolonguei muito. O ato que eu falei antes era o mais importante para vocês entenderem. Mas aqui vamos passar rápido. Bom, Puck passa voando pela cidade em chamas, mano. Pessoas morrendo, pessoas sendo, como o cara falou, sendo esmagadas pelos cascos dos cavalos, cara. Pessoas sendo perfuradas por lança, tudo pegando fogo, o exército indo, avançando, matando pessoas, matando mulheres. Tem essa cena muito pesada, cara, do barão rasgou uma criança ao meio e bebendo seu sangue. Tudo na pior das hipóteses da crueldade. Porém, no meio dos corpos dos inocentes, das pessoas mortas, surge Guts. Guts surge e faz um ataque de surpresa, e isso é o suficiente para chamar a atenção do Barão Cobra e diz, então é você, o espadachim negro, que esteve nos caçando. E começa uma batalha intensa entre os dois. Eu não vou narrar aqui a batalha,
acontece uma batalha, o Guts começa a bater nele, ele vai vencendo, até que o Barão Cobra, né, ele ativa o seu modo apóstolo e vai na direção de Guts, a luta vai ficando mais bruta ainda, ele esmaga Guts, ele começa a metendo no cacete no Guts, mano, até que Guts consegue virar o jogo com uma explosão na cara dele e depois rasga ele. Guts vê que ele tá vivo, ele diz, não morra ainda. Pisa na cabeça dele, começa a tacar flecha na cabeça dele, ele pergunta pelo amor de Deus, o cara diz que não sabe, e o cara fala que eles aparecem quando eles querem e tudo mais. Guts vira as costas e diz, aprecie a sua lenta morte, acho que vou deixar você queimando. Ele se vira e uma casa em chamas cai em cima do homem, do apóstolo, e começa a pegar fogo. Puck tampa os ouvidos de tanta sofrência e tudo mais. Porém, o que Puck tá escutando, o sofrimento, não é simplesmente o apóstolo que morreu. É dois fatores. Primeiro, as pessoas inocentes que morreram naquele momento. Muitas pessoas, mulheres, homens, velhos, crianças, por só fator de vingança do Guts. E isso tudo o Guts sente. Ele foi frio para planejar. Porém, todo mundo aqui sabe que o Guts é sentimental. E isso vai atormentar ele e atormenta até hoje. Ele nunca vai esquecer esse fato. Porém, foi uma decisão que ele tomou. E o Puck consegue sentir essa angústia dele enquanto ele vai embora, junto com as chamas ali na solidão. Rapaziada, esse foi um momento muito pesado do Guts. É claro que teve outros momentos do mangá, mas esse é um dos que eu lembro que eu fiquei, caraca, que foi o primeiro contato que tivemos com ele. E nesse primeiro contato, dá a entender que ele é uma pessoa cruel, mas não, ele não é cruel. Porém, nesse momento, ele foi cruel. Existiria outras maneiras do Guts fazer isso. O Guts, como ele ia enfrentar o exército de qualquer forma, ele poderia simplesmente invadir o castelo. Ele podia simplesmente atraí-lo para fora da cidade, mas não. Ele resolveu usar os humanos, as pessoas inocentes, para poder atrair ele. E ele lutou, destruiu, matou. O Guts, diretamente assim, não matou ninguém. Mas o Guts sabia que ele ia vir com tudo. Ia destruir a cidade. E ele falou, isso não é problema meu. Mesmo sentindo dor na sua própria fala. Mas ele estava sendo certo. Ele estava falando a verdade, não é problema dele. E outra, no momento lá do começo, teve crianças indo, o Guts sabia que ia fazer. Por que o Guts não impediu? Ele não quis, mano. Tudo fazia parte de um plano. Agora você justificar, você falar e tudo mais, cara, não é justificável. Foi um ato cruel, sim. Ainda mais a gente conhecendo o Guts. Porém, todavia, entretanto, irmão, o Guts é um vingador. Ele não é um herói, ele é um anti-herói. Então, sim, o Guts vai ser cruel. Sim, o Guts vai ser frio, muitas vezes. Só que tem uma parada importante. Aquela porrada que o Puck deu no queixo dele foi muito mais pesada do que vocês imaginam. Porque você vai entender que depois que aconteceu o eclipse, o Guts virou um cara totalmente mais cruel, mais fechado. Mas tem um porém, muito importante. O Puck foi a salvação do Guts. Muita gente não sabe disso. Prestem atenção. Pega um arco pós-eclipse, quando o Guts acorda ali com a casca e tudo mais, e vai vendo ele antes de encontrar o Puck. E aí quando ele encontra o Puck, como que o Guts muda perante as pessoas inocentes até. Você vê que o Guts começa a se importar mais com outras pessoas. Tanto que ele salva aquele moleque lá pra frente. Comecem a prestar atenção nisso. O Puck, de certa forma, foi o salvador da alma de Guts. Mas e aí, o que vocês acham? Eu acho que foi extremamente cruel, mas não tem justificativa. Assim, justificativa tem porque ele fez isso, né? Motivo, na verdade. Justificativa não, motivo. O motivo é que ele é um vingador. Ele faz o que tem que fazer para poder cumprir a sua vingança. E você, o que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários, bora trocar ideia. Mas ó, vem na moral, se vier de graça eu já vou falar, vou excluir os comentários. Se discordar de mim, mano, é da hora, vamos trocar ideia. Mas vem com respeito, fechou? Tamo junto, é nóis e fui.